Quero dar boas-vindas a todos aqui. Uma das coisas que eu queria combinar com os irmãos, e se eu esquecer desse detalhe, os irmãos me lembrem disso, eu queria fazer do nosso versículo base aqui da semana, eu queria fazer Apocalipse 1, versículo 3. Todo mundo trouxe Bíblia? Então vamos lá, Apocalipse, esse vai ser o nosso versículo base. E se possível, se a gente não esquecer, nós vamos ler esse versículo todos os dias antes de começar, né? E o versículo diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E a gente pode se perguntar aqui, mas o que ele está querendo dizer? Esse negócio de ler profecia, estudar profecia, ouvir, guardar profecia, o que isso quer dizer para mim, né? E uma das questões mais importantes que nós podemos ver no livro de Apocalipse é a recomendação de aplicar aquilo que está escrito na nossa vida. Então é por isso que aqui o apóstolo João está dizendo, né? Feliz aqueles que lê, aqueles que ouvem e guardam o que está escrito nessa profecia, né? E quando a gente começa a falar sobre a questão da profecia, tem alguns aspectos, né, que nós temos que tratar. Então, para a gente começar aqui numa base, nós vamos fazer o seguinte hoje. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre a importância da escatologia, né? Ou das coisas do fim dos tempos, né? Mas para a gente não sair daqui de mão abanando, e você até não achar que perdeu a viagem, né? Dizer, poxa, fomos lá, falamos um monte de coisa teórica, e a gente não saiu com muito material na mão. Hoje nós vamos fazer uma linha do tempo. E eu tentei colocar uma linha do tempo, aquilo que a Bíblia aponta como acontecimentos. Porque tem uma coisa importante na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia estabelece a existência desse mundo como algo linear, né? E nós temos aí muitas, vamos dizer, algumas religiões que entendem que a coisa é circular. Então o cara vai, vem e volta, vai, vem e volta, vai, vem e volta. Mas a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que a nossa história, aquilo que Deus estabeleceu para nós, é algo linear. Ou seja, tem princípio, tem meio e vai ter um fim, né? Um fim determinado por Cristo, né? A gente também vai estabelecer algumas regras aqui do nosso estudo. Em primeiro lugar, nós vamos fazer esse estudo, né? Começando hoje, nós vamos fazer um estudo e nós vamos usar muito uma palavra humildade. Porque esse estudo, a questão de profecias, entendimento daquilo que vai acontecer é algo muito profundo, né? E nós precisamos de humildade também para reconhecer que há questões que ainda não foram, nós não temos a capacidade de entender, né? A outra, e eu não quero aqui decepcionar ninguém, tá? Mas nós não vamos estabelecer data aqui para a volta de Cristo. Você não vai sair com uma data aqui, olha, não, Cristo vai voltar às 10 horas do dia tal, aí você combina para a mulher, nós temos que
comprar a veste de branco cintilante para esperar a volta de Cristo, porque ele vai voltar de... Não, isso não vai acontecer. A outra coisa que nós não vamos estabelecer aqui é dizer quem... Porque isso é algo que, quando a gente começa a falar em escatologia, a gente começa logo a querer saber quem é a besta. Então você não vai sair também daqui com o CPF do anticristo. Isso aí eu não vou poder fornecer para vocês, tá? Então, não vai sair com a data exata da volta de Cristo, nem com o CPF do anticristo, tá? A outra coisa é que a outra questão é que nós vamos ensinar a visão do Apocalipse que esta igreja tem. Porque uma coisa é verdade, quando nós começamos a falar nessa questão de fim dos tempos, escatologia, tem visões diferentes, né? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos seguir a visão desta igreja, e eu falo isso com segurança que eu vou seguir a visão da igreja, porque quem lembra disso aqui? Alguém lembra disso, não? Dá até saudade, né? Isso era a apostila do nosso Instituto da Bíblia aqui da igreja, né? Então, tinha lá na parte do treinamento, que nós fizemos um treinamento aí de 2 anos, né? E tinha a parte do Apocalipse, né? Então, eu vou tomar a visão desta igreja a respeito do livro do Apocalipse, tá? E a outra coisa é que nós vamos focar numa visão geral dos acontecimentos, né? Porque não vai dar tempo da gente fazer aqui um estudo assim, versículo por versículo. Então nós vamos tomar uma visão geral do Apocalipse, tá? Então vamos começar aí. Uma das coisas interessantes a respeito... Deixa eu passar aqui o slide. Uma visão interessante a respeito do Apocalipse é que no coração do Senhor existe a vontade de falar ao homem aquilo que vai acontecer, né? Então lá em Isaías 44:6, Deus diz assim: assim diz o Senhor, eu sou o primeiro, eu sou o último. Então nós temos essa visão do Deus eterno, né? Em Daniel, capítulo 12, versículo 8, Daniel fez essa pergunta para Deus. E ele perguntou: qual será o fim dessas coisas? O que vai acontecer no futuro, né? E nós temos que ter em mente que somente Deus pode responder essa questão. Não há homem que pode responder a questão das coisas que hão de vir. Então, quando nós começamos a estudar essa questão na palavra de Deus, nós temos que ter humildade de aceitar aquilo que Deus nos deu como informação. E aquilo que Ele não nos deu como informação, então não compete ao homem saber, né? O apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1 diz assim: aquilo que de Deus se pode conhecer. O que de Deus o homem não alcança, então nós vamos ter que ter humildade e nos basear tão somente na palavra de Deus, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de métodos de interpretação do Apocalipse, né, existem escolas ou, vamos dizer assim, pessoas que pensam a respeito do Apocalipse diferente, né? Então nós temos aqueles que fazem uma interpretação do Apocalipse como se fosse
preterista, né? Ou seja, do passado. O Apocalipse é algo do passado, foi coisa que aconteceu lá no primeiro século da igreja, e isso aí foi a visão de João, e isso já aconteceu, então nós não temos que nos preocupar mais com isso, né? Tem aqueles que dizem que o Apocalipse é só uma visão espiritual, é algo espiritual. Não, olha, João teve ali uma visão espiritual e ele recebeu aquilo, e aquilo foi só para crescimento espiritual da questão da igreja, né? Outros dizem que o Apocalipse é só histórico, é algo que aconteceu durante a era da igreja, né? Então, é uma outra visão do Apocalipse. Agora, qual seria a visão aqui da nossa igreja? Nós somos preteristas? Não. Nós somos espiritualistas a respeito do Apocalipse? Não. Nós somos históricos? Não. Nós somos futuristas. Então, para nós, o Apocalipse, ou as coisas que hão de vir, elas ainda hão de vir. Então, a gente tem o conceito de que o Apocalipse é um livro profético, né? E a gente sabe que ali, no livro de Apocalipse, nós vamos também estudar o livro de Daniel, nós vamos dar uma olhada no livro de Daniel, e o livro de Apocalipse, então, eu diria que 90% do livro de Apocalipse ainda é algo que vai acontecer. Nós temos o capítulo 1, que são a introdução, né, doxologia, a apresentação do livro, objetivo do livro. Nós temos o capítulo 2 e 3, que fala sobre as 7 igrejas, né? E a partir do capítulo 4 em diante, é tudo futuro. São coisas que vão acontecer, né? Então nós temos que lançar mão daquilo que nós entendemos como profecia dentro da palavra de Deus, para começar a entender essa questão. Agora, você poderia se perguntar, né? O Júnior chegou aí, só para responder pergunta, Você poderia se perguntar, ora, mas peraí, por que então esta igreja diz que nós temos que seguir a linha futurista? Porque tem que ter uma razão, né? Não pode ser, sei lá, o pastor Mário acordou um dia aí e disse, não, nós vamos ser futuristas. Por que será que nós temos que ser ou interpretar o livro do Apocalipse de uma maneira futurista? Alguém se arrisca? Não. Quer falar algumas palavras? Não. Quer falar as palavras? Já viu esse da menininha lá? Quer falar as palavras? Não, quer café. Por que será que nós temos que ser futurista na interpretação do Apocalipse? Em primeiro lugar, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina a olhar as profecias de maneira futurista. E ainda mais, de uma maneira literal. Futurista e literal. Naquilo que nós podemos fazer desta maneira. Então eu vou dar um exemplo. As profecias de Cristo, primeira vinda de Cristo. Como é que nós temos que olhar essas profecias? Os que estavam lá no Antigo Testamento, como é que eles tinham que olhar isso? De maneira futurista, Jesus Cristo vai vir. E eles tinham que olhar também de uma maneira literal. Então, quando fala lá em Miqueias 5:2, que Jesus teria que nascer aonde? Miqueias fala o quê? Que Jesus ia nascer aonde? Belém. E tu, Belém, Efrata. De ti sairá aquele que há de reinar. Então,
Miqueias já disse, olha, Jesus, o Messias, primeira vinda vai vir de Belém. Então, imagina os profetas lá do Antigo Testamento, né, olhando e dizendo assim, não, mas peraí, é a Belém celestial. Mas de fato ele nasceu aonde? Em Belém. Então, nós temos que olhar as profecias de maneira futurista e literal. Então Jesus nasceu em Belém. Quando nós lemos Isaías 53, nós vemos ali um servo sofredor, profecia da crucificação de Jesus. Então nós temos que olhar a questão, a Bíblia nos ensina a olhar a questão das profecias de maneira futurista e literal. Então é por isso que o pastor Mário determinou que nós fôssemos futuristas em relação ao livro do Apocalipse. Agora, olha algo interessante, eu gostaria de ler, perdi a minha Bíblia no papel aqui. Eu gostaria de ler Isaías 46, versículos 9 e 10. Olha o que diz aí. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então Deus está afirmando aqui que Ele vai revelar. Ele vai revelar o futuro. E eu vou dizer algo para vocês. Uma das coisas que me fez ajoelhar diante da palavra de Deus foi o cumprimento das profecias. Isso ancorou a minha fé. Isso foi o que falou, não, peraí. É impossível a palavra de Deus não ser a verdade. Porque a profecia, nós temos profecias que já se cumpriram. A saber, a maior delas, a primeira vinda de Cristo. Então Cristo também não chegou aqui nesse mundo falando, ó, galera, é o seguinte, eu sou o Messias, tá? Ué, mas nunca ninguém falou de Messias? Não. Os magos foram lá por quê? Porque eles esperavam o cumprimento da profecia. Então esse negócio de profecia é do coração de Deus. Do coração de Deus. Dizer ao homem o fim das coisas. Para que ninguém fique desavisado. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Gênesis 18. Destruição de Sodoma e Gomorra. Versículos 17 e 19. 17 a 19, diz assim, isso aqui Abraão, né, recebeu lá a visita dos anjos e do Senhor, e os anjos iam lá destruir Sodoma e Gomorra, como vai fazer com o mundo no futuro, né? Então, o Senhor, versículo 17, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? O Senhor falou isso, eu vou esconder do Abraão o que eu vou fazer? O que ele ia fazer? Destruir Sodoma e Gomorra. Então ele disse, Abraão, versículo 18, Abraão será o pai de uma nação grande, poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu escolhi
para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, aqui nós podemos ver que um dos objetivos de falar sobre o que há de vir é para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. Pasme, é isso. Deus fala o que vai acontecer para que nós andemos no caminho do Senhor. E aqui Abraão, então, se permitiu aqui diante de Deus. Se você ler, a gente não vai ler por causa do tempo, mas se você ler a continuidade do capítulo, permitiu Abraão interceder por Sodoma e Gomorra. E aí ele vai lá naquela argumentação, né, com Deus. Ó Deus, e se tiver 50? Aí Deus fala, não vou matar lá, destruir lá se tiver. Aí ele diz, então 45. Não, ok. 40, 30, eu acho que ele chega em 10 e Deus termina destruindo lá Sodoma e Gomorra. Então no coração de Deus é isso. Então nós somos futuristas porque nós entendemos que no coração de Deus existe o desejo de revelar realmente aquilo que vai acontecer com a humanidade, com o mundo, com a natureza, com tudo mais, tá bom? A outra questão, porque nós somos futuristas na interpretação do Apocalipse, está lá em João 14. O que é que tem lá em João 14? Tem lá João 14 dizendo, olha, eu vou... Quem é que está falando lá? Jesus Cristo. E ele está dizendo, olha, eu vou, mas o que é que eu vou fazer depois? Eu volto. Então o próprio Jesus já disse, eu vou preparar lugar para vocês, 1, 2, 3, né? Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, o que é? Voltarei. Então, Jesus já falou que vai voltar. Então, se cremos em Jesus, nós temos que crer na profecia, né? Então, Jesus já falou que ele vai voltar. Outro texto que nos leva a ser futurista é Mateus capítulo 24. Você lê lá Mateus capítulo 24, a gente não vai ler o texto porque é um texto longo, mas se você vai lá, Mateus 24 e o 25, ele fala, Jesus faz um resumo aí a respeito do fim dos tempos. Então ele não só falou, eu vou lá e volto, ele falou, olha, então, mas eu vou dizer aqui para vocês o que vai acontecer. E se você começa a ler, todo mundo tomou Rivotril antes de vir para cá, não? Porque nós vamos passar numas passagens meio pesadas, sobretudo amanhã, quando a gente mergulhar no livro de Apocalipse. Então seria bom, se você precisa desse artifício, tomar um calmante, né, antes de vir. Mas quando você lê Mateus capítulo 24, Jesus... ele foi indagado pelos seus discípulos, e na verdade, os discípulos, eu acho que eles deixavam Jesus louco com essa questão do fim do tempo, porque eles tinham um desejo no coração, a restauração de Israel. Então na cabeça deles, eles tinham assim, olha, Jesus está mansinho aqui agora, mas no final da coisa ele vai botar para quebrar e vai... Eles perguntaram para Jesus, quando será a restauração de Israel? Então Jesus aqui no Mateus 24, o próprio Jesus falou o que vai acontecer. Então, olha aqui, então nós temos que ser futuristas, porque Jesus está falando que vai vir coisa. Vai vir coisa. Coisa muito boa para os remidos, excelente, além da nossa compreensão. Agora, quando nós pensamos naqueles que rejeitam a palavra de Deus, aí a coisa vai ficar feia.
Então Jesus falou a respeito dos acontecimentos, então não é novidade. Da mesma maneira que não era novidade a primeira vinda dele, não é novidade a segunda vinda. Então por isso nós olhamos a palavra de Deus, o Apocalipse, de uma maneira futurista, né? E para que tudo isso? Né? Para que toda essa confusão de Apocalipse e tudo mais, e anticristo e besta que emerge do mar, besta que emerge da terra, e o dragão, a serpente, a Babilônia, a meretriz, etc. e tal, e você diz assim: olha, mas para quê? Eu vou dizer, isso aí é meu entendimento. O pastor talvez puxe a minha orelha algumas coisas, mas meu entendimento. Todas as coisas existem, e só existem, para manifestar a glória de Deus. Aí você pode dizer: ué, peraí, mas e a minha existência? Eu sou importante. Você é, mas não mais que Deus. Então nós temos que entender tudo isso nessa perspectiva, porque se a gente não coloca essa perspectiva no coração, eu vou falar uma coisa: você vai ter dificuldade de aceitar a palavra de Deus. Você vai ter dificuldade de aceitar essa palavra. Porque você diz: não, mas aquele cara ali é bonzinho, ele paga as contas, ele leva os filhos para a escola, mas ele não quis saber de Deus, e ele vai manifestar a justiça de Deus. E isso é duro para a gente não quer engolir isso. Mas quando nós começamos a olhar a palavra de Deus sob a perspectiva de Deus, então a coisa fica mais palatável, a gente começa a aceitar melhor a soberania de Deus, os propósitos de Deus e o que Deus quer realizar no mundo. Então, se você quer uma resposta bíblica a respeito do que, para que tudo isso, né? Para que essa questão das profecias, está lá em Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Então, nós somos futuristas por isso, porque nós olhamos a Bíblia e nós percebemos que o direcionamento bíblico é esse: interprete a profecia de maneira futurista e literal. Ponto final. Então, por isso que nós temos aqui a revistinha aqui e aprendemos dessa maneira, né? E eu acho assim que cada um tem que construir a sua posição. Mas existem perigos quando nós começamos a procurar aquilo que a palavra de Deus não nos diz abertamente, né? Agora, para que a gente precisa, agora entrando um pouco mais aqui na questão, para que a gente precisa então estudar essa questão de escatologia? Isso dá até dor de cabeça, só o nome já dá dor de cabeça. Escatologia, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: estudando a escatologia, ou estudando as coisas dos últimos tempos, nós vamos ter a plena consciência do senhorio de Jesus Cristo. Primeira importância
para mim, de estudar a escatologia ou estudar as últimas coisas é a consciência do senhorio de Cristo. E olha o que diz em Apocalipse, de 4 a 8, diz assim, João, as 7 igrejas Apocalipse 1, 4 a 8, diz, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai, Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, nós vamos falar sobre o livro de Daniel amanhã. Nós temos uma visão de um Cristo exaltado. E eu vou dizer que o livro de Apocalipse é o livro que mais bate nessa tecla do Cristo exaltado. E exaltado sobre todas as coisas. Sobre o meu querer, sobre as minhas perspectivas, sobre o meu pensamento, sobre aquilo que eu quero que seja ou não seja, não tem escolha. Jesus Cristo é o Senhor. Então eu posso criar padrões de vida para mim, que eu acho, não, isso está bem para mim, ok, fine. Mas lá na frente é o senhorio de Cristo, não o seu. Sinto muito informá-los, né? Mas é assim. Nós existimos e tão somente existimos para manifestar a glória do Deus Altíssimo. E assim é. A outra coisa pela qual, então, primeira importância do estudo da escatologia é porque nós nos deparamos com a consciência do senhorio de Cristo. Primeira. A partir daí é que vem as outras. A segunda importância do estudo da escatologia que eu colocaria é que você precisa saber o seu destino, né? Como igreja, você quer saber para onde você vai. Imagina a seguinte questão. Deus fechou a questão, Jesus Cristo morreu, subiu para o céu, tchau, beleza, silêncio total. E nós aqui nos reunindo todo domingo, aguentando aí o pastor Mário, e a gente se perguntando o que vai acontecer com a gente. E Jesus não tivesse dito palavra. Imagina a nossa situação, fala a verdade. Ao passo que nós temos a completa visão daquilo que será de nós, como igreja de Jesus Cristo. E acalme o coração, nós vamos ter essa visão no decorrer desse treinamento, né, ou dessas palestras. Então, entender o destino da igreja, a palavra de Deus é clara em dizer o que acontece com a igreja, para onde nós vamos, e como será e o que será. Eu já vou dar como é que fala? Um spoiler, né? Nós vamos receber um corpo glorificado igualzinho ao de Cristo. Eu vou ter 33 anos, 1,90 m, musculoso e cabeludo. Mas
nós temos a plena visão daquilo que vai acontecer com a gente, conosco como igreja de Jesus Cristo. Então, por isso, a importância de todas as coisas, dessas coisas, né? A outra questão que eu coloco como importância de estudar o livro, a escatologia, é que nós precisamos dar alerta. Nós precisamos dar alerta. Quando você lê as profecias e vê o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a palavra de Deus, dá um frio na espinha. Porque a coisa é severa. É severa. E nós vamos entrar nesta questão. Mas olha um texto interessante que foi falado para o pobre profeta Ezequiel lá. Ezequiel 3, começando Ezequiel 3,18, diz assim: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável. Durma com esse barulho e acorde sem dor de cabeça. A palavra de Deus está dizendo que se nós negligenciarmos avisar o fim daquele que rejeita a palavra de Deus, vai requerer de nós. É o que está dizendo aí. Ezequiel 3,18. Se, porém, você advertir o ímpio, 19, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá na sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui, melhor fazer a tua parte, viu? Te dou uma dica, faz a tua parte. Então, a terceira importância do estudo da escatologia é dar o alerta. Alertar aqueles que estão perdidos nas trevas, que não têm conhecimento de Cristo, e essa questão cabe a nós. Por enquanto, lá em Apocalipse nós vamos ver que tem outras maneiras de que o povo vai saber lá do Evangelho e tal. Deus vai mandar testemunha, Deus vai mandar uns 144 caras aí para pregar o Evangelho. Mas, por enquanto, pasme, só há uma forma das pessoas ouvirem de Cristo. É através de cada um de nós. Só tem essa. Pasme, né? Quanta confiança de Deus para mim e para você. Precisamos dar o alerta. Terceira forma. Então, se a pessoa chega e eu digo, olha, francamente, eu não sei o que vai acontecer com a tua vida se tu não aceitar Cristo. Eu não sei. Como é que a gente vai falar com autoridade para os outros? Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, aquilo que Ele diz e que demanda que nós falemos aos outros. Importante saber no estudo da escatologia que Deus sempre dá tempo para as pessoas se arrependerem. Naum 1:3 fala que Deus é paciente. O seu amor é longânimo, mas lá também fala que Ele não deixará o culpado impune.
Ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas ele não deixará o culpado impune. Então, nós também precisamos dizer, olha, Deus é longânimo, Deus está esperando, mas vai chegar uma hora que tu vai ter que... Então, quarta é que nós precisamos dizer que Deus opera com amor, com longanimidade, mas Ele opera com justiça. E às vezes nós queremos pintar um Deus bobalhão, né? Não, Deus vai perdoar, não vai. Não é assim, não. Pela palavra de Deus não é assim. A quinta razão, e eu já vou, é o penúltimo, né? Penúltimo. Quinta razão, porque nós devemos estudar a escatologia, é porque você precisa se preparar. Como pessoa, diante de Deus. Segundo aos Coríntios 5:10. Isso é só uma introdução, tá? A Rivotril é amanhã. É segundo aos Coríntios 5:10. Diz assim: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, não para a salvação, mas para receber recompensa. Então, existe uma demanda. Deus te deu vida, te deu um corpo, te deu capacidade, te deu tudo aí, mas um dia, lá na frente, Ele vai nos cobrar. E quê? Café e chá pronto. Tá, eu acho que é para dar uma parada, né? 6, porque devemos... sexta razão porque nós devemos estudar a escatologia é porque nós devemos viver na expectativa da nossa redenção. Todo dia nós devemos acordar e dizer, Jesus Cristo volta hoje. Jesus Cristo volta hoje. Eu prefiro que Ele venha no domingo à noite. Por causa da segunda-feira, né? Fala que não é difícil. Mas nós devemos, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver nesta expectativa, algo que não sai do nosso coração, que é a expectativa de que Cristo vai voltar. E quando nós temos a visão de como tudo será, essa visão fica mais nítida para a gente. Não é algo que eu digo assim, não, olha, Jesus lá em João capítulo 14, ele falou, ele vai voltar mesmo. Mas quando eu sei como ele vai voltar, e o que será de mim quando ele voltar, então a expectativa cresce, a expectativa melhora, eu passo a ter uma expectativa com a visão clara de como tudo será. Bodas do Cordeiro no céu. E lá em Romanos capítulo 8, diz assim, capítulo 8, versículo 23, Romanos capítulo 8, versículo 23, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho e redenção do nosso corpo.
apóstolo Paulo fala que ele geme. Nós gememos esperando a Cristo. Os meus gemidos são mais altos domingo à noite. Bota Jesus! O fretado, né? Mas nós temos que viver nessa expectativa de que Jesus voltará. Jesus voltará. E Ele nos dará a nossa recompensa, o nosso corpo de glória. Né? E a palavra de Deus diz que nós entraremos no milênio com Ele, vamos falar sobre isso. E depois, o estado eterno com Cristo. Pensa bem o que é isso. Adentrar no estado eterno com Cristo. Lá no estado eterno, já vou dar uma pulada lá para o final. Lá no estado eterno, nós teremos um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz isso, e como é isso. E nos dá a descrição detalhada de como vai ser a nova Jerusalém. Aquilo que Jesus falou, olha, a casa de meu pai, lá que nós lemos em João 14, a casa de meu pai tem muitas moradas. É porque a casa do meu pai é uma cidade. E essa é a cidade que nós vamos morar, que fala em Apocalipse capítulo 21. Novo céu, nova terra e nova Jerusalém. E nós vamos chegar lá. É o Júnior que vai chegar lá, falando sobre o estado eterno. Né? Então isso está muito claro para a gente. A palavra de Deus, ela dá a visão da existência desta terra e desta humanidade, vamos dizer assim, como nós conhecemos, de uma maneira linear. Então, na palavra de Deus não tem esse papo de que vai e volta. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Seja para a salvação, né, no tribunal de Cristo, não juízo mas ou para a perdição. Tão simples quanto isso. Então a palavra de Deus, ela estabelece a nossa existência de maneira linear. Você só tem uma vida. Não é gato não, que tem 7 vidas. Então morreu uma vez, tem que estar com a decisão, a vida organizada diante de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. Então, aqui, o que é que nós vemos? A mesma coisa se aplica para a existência desta terra, a humanidade. Então, esse quadrinho aí, nós temos nele o seguinte, que teve lá o período da criação, lá em Gênesis, teve a queda lá, que todos nós conhecemos muito bem a história, e existia um período profético, vamos dizer assim, profético, que foi o período aqui que nós colocamos como período da lei, E para efeito do nosso estudo aqui, por que eu coloquei aí Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma? Porque nós vamos dar uma olhada no livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele profetiza desde do Império Babilônico até o fim dos tempos. Capítulo 12 lá de Daniel fala nisso, E o entremeio lá dos capítulos de Daniel, se você ler o capítulo 2 do livro de Daniel, teve lá aquele sonho lá do rei com aquela estátua e tal, e aquilo ali, já profetizando os reinos deste mundo, e princípio e fim dos reinos deste mundo. E se você vai ver lá no Daniel capítulo 2, é uma visão humana a respeito dos reinos deste mundo. Se você pula lá para o capítulo 5, se não me engano, já vai ver a mesma visão, mas de uma maneira da perspectiva divina.
Então, o livro de Daniel, ele aborda profeticamente esse período, desde da Babilônia até o fim dos tempos. E ele faz menção, em primeira mão no livro de Daniel, em primeira mão nós temos a visão do anticristo, servo do capiroto. Então Daniel já dá essa visão para a gente, né? Então a gente vai, amanhã, quando a gente falar sobre o livro de Daniel, nós vamos falar um pouco aí sobre Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, Roma, etc e tal. E depois, na sequência, né, das profecias, tem o reino de Cristo, né? Aí, profeticamente, Jesus Cristo veio para nos salvar. Se você lê o Antigo Testamento, tem profecias a dar com pau lá, a respeito da primeira vinda de Cristo. E aí Jesus Cristo veio. E aí, profeticamente, nós entramos num período que é o período da graça. O período da graça. E esse período da graça, se você ler lá Romanos 11, 25, é o período da plenitude dos gentios. Romanos 11, 25, o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é o tempo de formação da igreja de Jesus Cristo. Quando o último cara que tem que se converter, que a igreja de Jesus Cristo se formar, que o sacrifício de Cristo na cruz esteja satisfeito, no sentido de arregimentar a igreja, acabou o período da graça. Acabou o período da graça. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel se converterá. Isso é profético, né? Já está aqui tratando de profecia. Então, esse período que você vê da graça aí, é o período que nós temos que esperar a plenitude dos gentios. Terminando esse período, acaba o período da graça. E aí a coisa vai pegar. E se você ler, então amanhã nós vamos falar um pouco sobre isso. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala das igrejas. E nós não vamos ficar aqui falando muita coisa sobre 2 e 3, né? Porque se quiser falar sobre 2 e 3, vai uma semana só sobre Apocalipse 2 e 3, né? Mas ali tem duas, eu diria, três visões a respeito daquele capítulo. A primeira é que efetivamente, realmente são igrejas reais da época, né? São igrejas reais da época. A segunda é que alguns colocam a visão daquelas igrejas em períodos da história da igreja, nesses 2000 anos, vamos dizer assim. Eu me sinto, e aqui também eu nem sei se está na apostila isso, mas eu me sinto mais confortável em olhar aquilo como sendo as igrejas de todas as épocas. Porque ali tem exemplos e advertências para cada igreja, cada tipo de igreja. Então, talvez amanhã eu puxe um pouco mais para essa interpretação, né? De que ali, meu amigo, olha, nós temos que ver se a nossa igreja não é Laodiceia. Temos que ver
se a gente está alcançando ser Filadélfia. Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, mas já nesses temas. Mas vamos falar sobre os outros pensamentos também. Terminando o período da graça, acontece um período de 7 anos, que nós vamos olhar lá no livro de Daniel, que é a 70ª semana de Daniel. Então, foi determinado que nessa última semana, Daniel capítulo 12 fala que haveria tribulação como nunca antes houve sobre a face da terra. E você há de dizer, mas espera aí, que crueldade! Deus dando uma semana aí para que a gente chama de grande tribulação. Que história é essa que Deus... Venha amanhã que você vai saber que o objetivo de Deus com isso é redimir mais pessoas. Redimir mais pessoas. Mas então a palavra de Deus aponta esse período de 7 anos. E antes desse período, o que nós esperamos, por isso eu coloquei, andando mais para o início, o que acontece nesse período? Esse período inicia com o arrebatamento da igreja. Então nós somos pré-tribulacionistas. Eu até aceito o mid-tribulacionista, mas o pós aí é duro para mim. Aceitar que a igreja vai passar pela grande tribulação, aí é duro para mim, né? Mas existe uma promessa de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós vamos amanhã olhar o texto, porque agora não dá tempo, que nós seremos arrebatados, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta. A igreja de Jesus Cristo vai ser arrebatada, e o mundo então entrará nesse período de 7 anos que será a grande tribulação, né? O que acontece no céu durante esse período? Bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, que nós lemos aqui, 2 Coríntios 5-10. Então vai ter lá no céu o tribunal de Cristo, e aí nós vamos fazer, sabe a ceia que a gente faz aqui em lembrança? Essa ceia vai acontecer lá no céu. É isso que vai acontecer durante esse período. Enquanto o mundo está sendo provado, nós estamos na bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19 fala sobre isso. A gente vai ver amanhã. Na terra, grande tribulação. Quem que vai estar? Quem são os protagonistas? A trindade do mal. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Esses caras vão fazer desgraça aqui embaixo. Apocalipse capítulo 6 começa essa história. E a gente vai olhar amanhã, né? Então, por que eu dividi aí, nós dividimos aí em 2 períodos de 3 anos e meio? Porque o que acontece? Nesses 7 anos, o primeiro período de 3 anos e meio, profeticamente fala que é o período da ascensão do anticristo. Construção do 3º templo, as 2 testemunhas vão estar profetizando aqui, porque a igreja, então alguém tem que ficar com a incumbência de pregar a palavra, né? Então, no meio dessa confusão aí, Satanás, anticristo, o falso profeta, vai haver pregação do evangelho, e vai haver arrependimento. Apocalipse capítulo 7 fala sobre isso. Milhares e milhões de pessoas sendo salvas neste período de 7 anos. O último período é o derramamento da ira final de Deus. E aí nós vamos lá para as 7 taças, a gente vai falar sobre isso.
A gente vai falar sobre selos, trombetas e taças. E quando você lê, isso aí é uma escalada, né? Você lê, os selos é o início da história, as trombetas é a destruição da natureza, ou seja, o apóstolo Paulo diz que o homem tem que reconhecer a Deus por todas as coisas que estão criadas. O homem não reconheceu Deus, tira ou destrói praticamente a natureza. Assim como ele fez lá atrás, né? Então nós vamos ver isso também. As trombetas é a destruição da natureza. Porque os homens não se arrependeram. E Deus manda pragas. Terminando esse período de 7 anos, e como eu falei, 3 anos e meio ali, ascensão, uma paz aparente, ascensão do anticristo, né? Os 3 últimos anos e meio, aí, como diz o pastor Mário, o pau ferve. Aí o pau vai ferver. E nós vamos ler isso. Eu entendo que esse meio da tribulação acontece na 7ª trombeta. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Eu fico para falar sobre isso amanhã, para ver se vocês vêm. Terminando esse período, né, no final desse período, aí nós já estamos ali, Apocalipse capítulo 19, segunda vinda de Cristo. Então, nós entendemos, a igreja vai ser arrebatada para encontrar com Cristo nos céus. Lá no céu nós vamos ter o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a terra aqui embaixo está na grande tribulação. No final da grande tribulação, desse período de 7 anos, profeticamente está dito que será a segunda vinda de Cristo para botar os pés de novo nessa terra. Montado no cavalo branco, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí, quando Cristo coloca os pés sobre a terra, o que é que acontece? Já ouviram falar sobre Armagedon? Eu acho que até título é coisa de filme, né? O Armagedon. As nações se rebelarão contra Cristo. E aí, quem vai ser exterminado nessa hora é o anticristo e o falso profeta. Apocalipse capítulo 13 é o que nós chamamos de interlúdio do livro e fala sobre essas duas figuras. Então vamos falar sobre eles amanhã. Como eu falei, não se decepcione, mas você não vai sair com o CPF do anticristo amanhã. Tá? Aí, depois da segunda vinda de Cristo, acontece a primeira ressurreição. Primeira ressurreição depois da grande tribulação. Porque nós já estamos lá no céu, olha, bonitinho, eu com meus 1,90 m, musculoso e cabeludo. Mas quem vai ressuscitar nesse período aqui, do milênio, do início do milênio? Aqueles que morreram decapitados pelo anticristo dentro da grande tribulação. Eles recebem o corpo glorificado na primeira ressurreição. No início do milênio, está profetizado que Satanás será preso. E Jesus vai exercer o seu milênio na terra. Ele vai governar. Não haverá eleições, nem para presidente, nem para senador, nem para deputado, nem para vereador. É monarquia absolutista. Jesus Cristo governa no milênio. Junto com quem? Com nós, ora. Imagina assim, a gente lá, e vai e volta lá, vamos lá no céu, volta lá, vamos lá com Jesus agora, nós vamos dominar a situação. Então,
Durante o milênio, Jesus Cristo governa. No final do milênio, Satanás é solto por um curto momento. Diz lá em Apocalipse, fim do Apocalipse, capítulo 20, se não me engano. Satanás é solto por um minuto, as nações, e ele arregimenta as nações para guerrear contra Cristo. Imagina, né? Depois de 1000 anos governando, aí a gente pode dizer, mas como é que pode? Jesus Cristo estava lá, e os caras se rebelaram contra ele, como é que pode? Eu acho que pode. Na primeira vez foi assim. Judas, quantos milagres viu de Jesus? Quantos milagres Judas viu de Jesus? Mas nem assim se converteu. Então, no fim do milênio, também haverá uma grande batalha, mas, quer dizer, Deus vai matar rapidinho, né? Então, não vai dar nem graça de assistir. É isso que eu quero dizer. E aí Satanás, nesse momento, é jogado no lago de fogo lá, junto com onde já estava o falso profeta, o anticristo, e eles vão só lá sofrer eternamente lá pelos pecados deles, né? E aí, terminando o milênio, nós entramos então no que seria o estado eterno, né? E aí, Apocalipse capítulo 21, fala lá sobre a nova Jerusalém, novo céu, nova terra, e nós vamos adentrar aí no estado eterno com Cristo Jesus. Então, isso é o que nos diz assim, obviamente que aqui está num nível de detalhe geral, né? Se a gente vai lá para as profecias mesmo, para os capítulos lá e tal, aí o detalhe é muito maior. Mas eu entendo que aqui já dá para a gente não chegar em casa e dizer, poxa, hoje foi só falatório lá, falamos sobre negócio de escatologia, porque é importante. Você já pode chegar, chamar a família, reunir na mesa, galera, olha, é isso aqui, é isso aqui. Então aqui é o que a palavra de Deus, e agora a gente vai, amanhã nós vamos falar sobre o livro de Daniel, profecia na cabeça. Depois vamos pular para o livro de Apocalipse também, profecia na cabeça. E nós vamos, eu acho que amanhã que fala sobre o estado dos mortos, né? Se você quer saber como é que é essa história de quem morre agora, e o que acontece se morre agora, como é que fica a coisa até esperar esses acontecimentos, então é amanhã que a gente vai falar sobre isso, tá? Então amanhã, livro de Daniel, nós vamos, infelizmente é isso, né? Vamos folhear o livro de Daniel, folhear o livro do Apocalipse, tome Rivotril, eu aconselho, porque tem uns capítulos pesados lá, tá? Capítulo 6, capítulo 9 e capítulo 16, para mim são os mais pesados, né? Porque capítulo 9, capítulo 6, o mundo se depara, eu tenho que parar, né? O mundo se depara e se arrepende de não ter reconhecido Cristo como Senhor. No final do capítulo 6 você vê isso. No capítulo 9, esse mundo se torna um mundo infestado de demônios. Capítulo 9 fala isso, as portas do abismo são abertas e tem capeta que nem está rodando aqui, viu? Tem capeta que está preso. Imagina esses caras lá que ficaram presos milhares de anos, como eles vão sair de lá? Vai ser feia a coisa. Eles vão receber uma saidinha, né? Que eles falam, né? Saidinha. E Apocalipse, capítulo 16, é o derramamento
Acho que é 16, que é o derramamento das taças de Deus. Mas não desista, as 7 taças da ira de Deus, não desista. Venha, se vocês têm medo disso, venha mesmo assim. E aprenda da esperança de Cristo, da esperança de fazer parte da igreja de Cristo.